Salve, salve, galerinha do oitavo ano. Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de ciências. Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para mais uma videoaula e eu gostaria de pedir a vocês para que vocês curtissem e comentassem esse vídeo, né? Para a gente poder ter um acompanhamento do alcance se esse vídeo está chegando até vocês. E pedir também para que vocês não deixem de fazer as atividades do formulário Google. Sem mais enrolações, vamos para a aula que eu tenho bastante coisa para falar hoje com vocês. Bom, pessoal, então a nossa conversa hoje vai ser sobre o tema sexualidade e ele tem muitas polêmicas relacionadas a ele, mas nós vamos aqui falar sobre a perspectiva científica, técnica, sem trocadilhos, sem brincadeirinha. Então, a sexualidade ela está envolvida com os relacionamentos humanos, né? Sejam eles relacionamentos homossexuais, relacionamentos heterossexuais, se a pessoa é um transgênero. Então, tudo isso a gente precisa, primeiramente, respeitar e conhecer para entender como que funciona isso. Concordar ou não é uma outra questão, tá? Então, em termos de conceito, né, de descrição sobre a sexualidade humana, é o seguinte: a sexualidade humana ela representa um conjunto de comportamentos associados à satisfação da necessidade e do desejo sexual. Igualmente a outros primatas, os seres humanos utilizam a excitação sexual para fins reprodutivos e para a manutenção de vínculos sociais, mas agregam o prazer próprio e do outro. Então percebam como que o conceito de sexualidade ele abrange desde a perspectiva com fins reprodutivos, mas também com a perspectiva da manutenção de vínculos sociais. Então a relação sexual em si, ela não é exclusivamente direcionada para fins reprodutivos, para procriação. Então, a relação sexual na espécie humana, ela também tem uma questão do prazer, a questão da manutenção do vínculo com o outro, e tem essa coisa da preocupação, né, da satisfação do prazer próprio e do outro, né? Porque aí entram também algumas questões sentimentais no sentido do amor, né? Da paixão. Tudo isso está aí diretamente relacionado com esses conceitos que eu estou falando com vocês. E uma coisa interessante de se dizer é que a espécie humana não é a única espécie de seres vivos que buscam a relação sexual com o objetivo de ter prazer. Alguns outros seres vivos, mamíferos também, como nós, seres humanos, buscam a relação sexual com o objetivo de obtenção de prazer, tá? Se eu não me engano, são mais 2 ou 3 espécies, além da espécie humana, que buscam a relação sexual com o objetivo de obter prazer. Se eu não me engano, são aí os golfinhos e acho que também, se eu não estiver falando uma besteira aqui, depois eu vou até dar uma busca, os babuínos, que é uma espécie de macaco, né? Que também tem essa coisa da relação sexual com o objetivo de obter prazer. E isso é algo que demonstra uma evolução na capacidade racional da espécie. Ou seja, isso de buscar o ato sexual com o objetivo de obter prazer e não só com fins reprodutivos é demonstrativo de inteligência, né? É capacidade de raciocínio. Então, é por isso que a maioria dos seres vivos, né, dos animais irracionais, eles não são assim, eles não têm esse tipo de comportamento. Eles apenas buscam o ato sexual com fins reprodutivos. Então, os leões, os cachorros, os gatos, né, os pássaros, eles buscam a relação sexual
só mesmo com a finalidade reprodutiva, não tem a busca pelo prazer, tá? Então, a questão toda do comportamento humano em relação à sexualidade é que quando o indivíduo passa pela puberdade, a puberdade que se dá ali na faixa de 10 a 14 anos, ocorre uma série de transformações no corpo do indivíduo, seja do menino, seja da menina. As meninas começam a ter o desenvolvimento de seios, começam a ter a menstruação, começa a ter o afinamento da voz, começa a ficar mais vaidosa, começa a achar determinadas pessoas, né, geralmente do sexo oposto, atraentes. E a mesma coisa acontece com os rapazes, né? É o engrossamento da voz, é o surgimento de pelos na face, a tonificação muscular. Tudo isso são coisas que acontecem ali ao longo da puberdade, que é uma fase da adolescência, tá? É importante esclarecer isso, que a puberdade, que vai de 10 a 14 anos, mais ou menos, né? É uma etapa da adolescência que se estende até os 18, 19 anos, tá? E nesse meio tempo é que vão acontecer os primeiros contatos sexuais na vida da pessoa. E isso, muitas das vezes, é problemático porque acaba que tanto o menino quanto a menina ainda não estão nem com o corpo e nem com a mente suficientemente desenvolvida para iniciar a vida sexual. Então, existem vários problemas dos quais a gente pode destacar o risco da gravidez, já que a gravidez precoce ela leva os jovens a modificarem sua vida escolar, social e familiar, enfrentando situações para as quais eles ainda não estão preparados. E tem a questão também das DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Muitas das vezes, por falta de orientação, o jovem ele inicia precocemente a sua vida sexual e pode acabar contraindo uma doença sexualmente transmissível. Então, é preciso ter muita responsabilidade, preciso ter acompanhamento e cuidado com o início da vida sexual, né? Eu costumo dizer que precisa ter uma maturidade corporal e mental para que se tenha o início da atividade na vida sexual. E isso só vai acontecer, certamente, na maioria dos jovens, a partir dos seus 18, 19 anos. Antes disso, certamente, dificilmente, o jovem ele já vai estar com maturidade física e mental para iniciar essa vida sexual. A sexualidade, ela tem um papel muito importante na nossa vida. A sexualidade, ela se manifesta por meio de coisas simples, como cuidar da sua aparência, de sua saúde e de estar feliz em companhia daquelas pessoas a quem queremos bem. Ela envolve, além do nosso corpo, a nossa história, os nossos costumes, as nossas relações afetivas e a nossa cultura. Não devemos fazer com o próprio corpo e com nossos sentimentos, ou com o sentimento e corpo dos outros, coisas que não nos sentiríamos bem fazendo. Ou seja, a gente não deve fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Então, a gente precisa ter um cuidado, um respeito muito grande, tanto nas relações que a gente estabelece ao longo da nossa vida, quanto nas relações que a gente estabelece com essa questão afetiva, né? Então, a primeira vez da menina é um momento muito especial, tem que ter muito cuidado. A primeira vez do menino, o menino é inexperiente, não sabe de nada, não sabe nem o que está fazendo ali direito, muitas das vezes. Então, é preciso ter cuidado, é preciso ter respeito. Respeitar significa não impor a sua vontade, nem tentar convencer o outro
a fazer o que não quer. Falar sobre sexualidade com as pessoas é algo muito particular, não porque seja vergonhoso, mas porque é algo muito íntimo. Eu devo confessar a vocês que, para ministrar essa aula aqui, esse assunto, é um assunto que eu não me sinto muito à vontade, né? Eu me sinto meio até envergonhado para estar falando desses assuntos, mas preciso conduzir com seriedade, com responsabilidade, uma vez que sou professor de ciências e preciso estar abordando esses assuntos. Existem posições religiosas muito firmes em relação ao comportamento sexual. Cada um deve ser respeitado nas suas convicções religiosas e morais. Isso, como eu disse para vocês no início da aula, são assuntos polêmicos. E um dos pontos polêmicos é justamente porque esbarra nessas questões de posicionamentos religiosos que eu não quero aqui, de maneira alguma, dizer o que é certo ou o que é errado. Isso cabe ao julgamento da própria pessoa, a um julgamento familiar. Enfim, eu não vou entrar nessa discussão. Eu tenho que apresentar aqui o caráter técnico do assunto, técnico científico referente a esse assunto, que é um assunto importante. É importante, a gente precisa falar sobre isso. Os nossos jovens precisam ter informações sobre o desenvolvimento da sua sexualidade para não acontecer na frente problemas que muitas das vezes são irreversíveis. Então, às vezes, uma gravidez precoce, a aquisição de uma doença sexualmente transmissível, como a AIDS, por exemplo, uma vez contraída, você não tem cura, a AIDS não tem cura. Então, precisa se orientar os jovens acerca do desenvolvimento da sua sexualidade. Falar da sexualidade com o jovem não é incentivar ele a iniciar vida sexual de maneira nenhuma, tá? É tornar público, levar o conhecimento sobre o próprio corpo ao jovem, porque muitas das vezes o jovem ele quer investigar, quer conhecer o corpo de outro ou de outra, mas não conhece o seu próprio corpo. Então é muito importante que seja feito esse trabalho de autoconhecimento. Ainda nessa questão polêmica, em termos da sexualidade, a gente tem alguns conceitos e alguns valores que às vezes são até equivocadamente apresentados. Identidade de gênero. O que é identidade de gênero? Isso é uma coisa que está muito popular hoje em dia. Volta e meia isso está sendo dito na televisão, nos jornais. A identidade de gênero é como a pessoa se reconhece, ou mulher, ou homem, ou nenhum deles. Recentemente teve uma artista americana que ela divulgou que ela não se reconhece nem como homem nem como mulher, né? Então ela é uma pessoa que se identifica como não binária, ela não tem gênero, ela não se identifica por nenhum gênero. Para algumas pessoas, essa identidade corresponde ao sexo biológico, ou seja, a identidade de gênero, para muitas pessoas, corresponde ao sexo biológico. Então, se o indivíduo nasce com órgãos genitais masculinos, ele vai se identificar como homem. Se a pessoa nasce com órgãos genitais femininos, a pessoa vai se identificar como mulher. Mas às vezes acontece o contrário. Às vezes acontece o contrário. Vai muito do que está na cabeça da pessoa, né? Então, quando a identidade de gênero corresponde ao sexo biológico, as pessoas elas são ditas cisgêneros. Então, por exemplo, eu sou cisgênero, porque eu nasci com órgãos sexuais masculinos e me identifico como homem. Mas para pessoas em que não se veem dessa forma, essas pessoas são as chamadas de transexuais, são os transgêneros, né? Recentemente a gente teve a novela
é, Força do Querer, se eu não me engano, que foi com aquela menina Paola Oliveira, e que tinha, em parte da trama, a filha de um casal que nasceu mulher e que ela não se via mulher, né? Se via como um homem, se via um menino. E aí ela fez cirurgia para a remoção dos seios, começou a tomar hormônios, né? Então é toda uma questão polêmica, como eu sempre digo, mas que precisamos saber para poder respeitar e para não falar besteiras, né? Orientação sexual. O que é orientação sexual? Bom, aqui a gente pode tirar uma ideia de que orientação é a que te leva em algum lugar, não é verdade? Então, qual é a orientação para eu chegar em Silva Jardim? Ah, eu pego a BR e vou em direção ao sentido sul. E eu vou passar pela entrada de Silva Jardim. Então, orientação sexual se refere à sexualidade da pessoa e a quem ela sente atração afetivo-sexual. A orientação sexual não é necessariamente relacionada com um gênero. Uma pessoa trans pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Não é o fato da pessoa ser transgênero, e isso mostrou bastante nessa novela que eu estou falando, porque a menina, como eu disse para vocês, ela nasceu menina, com órgãos sexuais femininos, mas ela se via como homem. E ela não era homossexual. Ela não era homossexual, tanto que ela termina a novela namorando um rapaz. Entendeu? Então, a pessoa transexual, ela pode ser heterossexual, mas ela também pode ser homossexual, ou seja, ter atração por uma pessoa do mesmo sexo, ou ela pode ser bissexual, ter atração por pessoa dos dois sexos. O sexo biológico que eu estou me referindo é a classificação como homem, como mulher, ou ainda, em casos raros, intersexual, que são os hermafroditas, né, que são pessoas que nascem com os dois órgãos sexuais. E a referência para a definição do sexo biológico é justamente os órgãos genitais. No caso dos homens, o pênis, no caso das mulheres, a vagina. E aí existem ainda esses casos raros de pessoas que nasceram com os dois órgãos sexuais, tá? Que são aí os chamados de hermafroditas. Isso acontece, gente, por causa de um problema, de uma má formação ao longo do desenvolvimento embrionário. E aí acaba acontecendo da pessoa nascer com os dois órgãos sexuais, tanto o pênis quanto a vagina. O papel de gênero. O que é o papel de gênero? É o padrão de comportamento masculino e feminino. É como a sociedade espera que homens e mulheres se comportem. Então, existe uma polêmica muito grande em torno disso aqui, do papel de gênero, que é quando a gente fala, por exemplo, de que a menina veste rosa e o menino veste azul. Isso é um padrão de comportamento imposto pela sociedade para determinar o que é de masculino e o que é feminino. Isso tem sentido? Né? Com respeito, com muito respeito a quem discordar de mim nesse momento, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Eu, por exemplo, tenho camisas rosas. Meu filho, ele brincou de boneca quando criança, quando mais novo, né? Porque ele via o que passou, o que eu entendo que passou na cabeça do meu filho. O meu filho, com 2, 3 aninhos, ele via o cuidado que eu e a minha esposa tínhamos com ele. Então, ele queria brincar de cuidar de um neném, da forma que eu e a minha esposa cuidávamos dele. Então, ele pediu uma boneca e nós demos uma boneca para ele. Isso não é problema nenhum, né? Ele brincava de fazer comidinha porque ele me via na cozinha preparando o almoço, preparando a refeição. Então, essa coisa do papel de gênero é mais um tema polêmico relacionado à sexualidade
porque são esses padrões que a sociedade esperam que a gente tenha para se comportar como homem, como mulher. E eu acho que, assim, isso no meu entendimento, sempre respeitando quem pensa de forma diferente, eu penso que isso é uma grande bobagem, porque meu filho, ele brincou de boneca, ele brincou de carrinho, ele brincou de fazer comidinha, e não tem nenhum desvio comportamental. Eu, desde muito novo, com minha mãe, ajudava a dar faxina, a preparar a refeição, né? Ainda hoje, ajudo minha esposa dentro de casa, cozinho, adoro cozinhar, sou pizzaiolo profissional. Então, quer dizer, uma grande bobeira, perda de tempo, né? Às vezes a gente vê uma mulher como mecânica de carro, a gente acha que, não, mecânico de carro é uma profissão para homem. Por que que é para homem? Por que que é para homem? Eu já tive a oportunidade de ser atendido numa oficina mecânica por uma mulher. E o cuidado que elas têm com o carro é muito maior do que o cuidado que os homens têm. A mulher ela é mais delicada, a mulher ela é mais cuidadosa, né? Então, pessoal, essa discussão do papel de gênero, essas polêmicas relacionadas à questão da sexualidade, primeiro a gente tem que deixar o preconceito de lado. Primeira coisa, deixa o preconceito de lado. Segundo, respeitar a opinião do outro, mesmo que seja uma opinião diferente da sua. Porque eu, por exemplo, estou aqui fazendo algumas considerações e eu respeito muito quem pensa diferente de mim, sem problema nenhum. Jamais vou tentar mudar a forma de pensar de alguém que discorda de mim. Não, eu respeito, tá? Então, preconceito de lado, respeito na frente de tudo. Esse é o segredo para a gente poder trabalhar esse assunto da sexualidade, entendê-lo melhor com a sua importância, né, dada a sua importância, e vivermos uma vida feliz. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Gostaria de reforçar o pedido para que vocês curtissem e comentassem esse vídeo e que não deixassem de fazer as atividades do formulário Google que são postadas no grupo WhatsApp da sua escola. No mais, eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima videoaula.